dia, tudo bem com você? Passando por aqui para trazer mais uma reflexão. Eu quero trazer hoje uma história, eu quero estar lendo hoje uma história para nós, para começarmos a semana e refletir que nós somos sim pessoas importantes e que tem uma nuvem de testemunha olhando para cada um de nós. Eu quero estar lendo essa história para você aqui, presta bem atenção no que ela conta para nós. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças. Depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentaram nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. É o que nós precisamos fazer todas as coisas na nossa vida. Quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram sua pasta onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o mais triste da sua vida, o mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Ele pensava que não tinha conseguido fazer nada e nem ter plantado nada em ninguém, por aqueles acidentes que às vezes acontecem conosco. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história à igreja. Ele resolveu passar 5 anos atrás aquilo que ele tinha sofrido. Na mente dele tinha sido totalmente deplorável, escasso. Olha só o que ele fala. Quando ele terminava de contar, um casal de grande referência naquela igreja interrompe o pastor e dizem: Pastor, o casal da história que sentou lá no fundo éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas, desentendimento que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos por fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixamos lá as nossas alianças e depois cada um ia seguir o seu caminho, mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a sua pregação naquela noite que pensava que era um fracasso. Hoje estamos aqui com o nosso lar e a nossa família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedido que ajudava o sustento daquela igreja acenava e pedindo uma oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas, minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Olha só. Aí, naquela noite, eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta, decidi entrar, mesmo sujo com a corda na mão. Aquela noite a mensagem perfurou o meu coração. Olha só o que esse cara conta. E saí daqui dessa igreja animado para viver. Hoje estou livre das drogas, minha vida voltou, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo. Olha só o que uma palavra faz. Aquilo que nós estamos fazendo pode afetar a pessoa que está vendo. E ali continua. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: Pastor, eu fui daqueles ladrões que assaltou o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o 2º assalto da noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler a Bíblia. Eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar na igreja. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, uma noite muito sem produção nenhuma na mente dele, na verdade foi totalmente ao contrário.
E aqui ele conta que ele tirou 5 lições. Eu quero passar para você. Exerça, a primeira lição, exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Qual chamado? Esse chamado aí que você tem. Esse chamado de ser um pai, de ser um marido bom, de ser um profissional onde você está, com excelência. Esse é o chamado de Deus. E também de ser um filho de Deus. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você é um instrumento para a vida de alguém. Nós somos um instrumento para a vida de alguém. Terceiro, nos dias maus, nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Pense nisso. O quarto, o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. E o quinto, Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Creia nisso. Tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que você está passando, pode ser de excelência na sua vida, pode ser muito produtivo e pode ser o dia da sua vitória. Comece essa semana muito bem com essa reflexão. Deus abençoe. Até a próxima.